E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto e você está no canal do Instituto Maiêutica. E tem uma coisa que o Sêneca, ele escreveu há mais de 2000 anos. Ele fala o seguinte: a vida não é curta, nós é que tornamos curta ao desperdiçá-la. Pesado, hein? Todo janeiro, que é o mês em que eu faço aniversário, eu leio sobre a brevidade da vida, que é um livro muito bom, é um livro que traz uma reflexão que é importante para nós saber que a vida é breve, saber que a gente tem 24 horas por dia e que às vezes a gente desperdiça cada instante desse tempo. E é engraçado é que muitas vezes a gente fica achando que a gente não tem tempo para nada, né? Mas a gente tem 24 horas por dia, todos os dias, e é um milagre. É um milagre. E o Arnold Bennett, que ele escreveu Como Viver 24 Horas por Dia, ele diz que você recebe 24 horas todos os dias, é o milagre mais democrático e constante da vida moderna. E aí, você pode até duvidar, né? Mas uma coisa que eu vou falar sobre outra frase, mas essa frase é do Chesterton. Ele diz o seguinte, que a coisa mais incrível sobre os milagres é que eles acontecem de fato. Então, nós temos um milagre de ter 24 horas por dia. Isso é muito massa. E você tem um milagre nas mãos. Você olha para sua mão aqui, às vezes você não vê nada, mas existe uma coisa correndo aqui, é o tempo. Né? A gente tem um tempo. E ao mesmo tempo que a gente tem um milagre do tempo, a gente tem uma faca no pescoço. A vida não é só preciosa, sabe? A vida é finita. A gente vive como se a gente tivesse tempo sobrando, sabe? Eu vivia como um atrasado. Eu achava que tinha tempo, muitas coisas assim. Às vezes eu acordava no horário, assim, e falava, cara, tem um tempo para isso. Então eu ia lá, fazia as coisas devagar e tal, aí depois, chegar atrasado. Às vezes a gente acorda cedo para atrasar, para dar tempo de atrasar, né? Mas isso aí é muito errado, é muito ruim, porque a gente vive como se a gente tivesse tempo sobrando, a gente adia o que importa, a gente vai empurrando nossos sonhos com a barriga, a gente promete, a gente fala assim, quando der eu começo. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, não é quando der eu começo. Voltando a 2000 anos atrás, novamente, né, o Sêneca, ele diz que você não está vivendo, está apenas se ocupando. E eu lembrei de uma frase, ontem, né, eu lembrei de uma frase assim que para que a gente não viva cheio, como é? A gente não viva o vazio de uma vida ocupada demais. Cara, isso aí pra mim foi pesado lembrar disso, sabe? Porque eu comecei a usar a agenda já tem um tempo, né? Agenda e tal. Só que eu tava usando a agenda de uma forma errada, totalmente maluca. Porque assim, eu vivia tal, pegava, falava, esse dia eu vou fazer isso, aí colocava assim, tá, porque a agenda não tá aqui, tá ali na estante. Mas eu fazia assim, ó, isso aqui hoje eu vou fazer isso. E aí eu ocupava tudo, sabe? E assim, o uso da agenda era tipo, eu vou usar uma hora, mas eu me cansava, às vezes não fazia nada. E nisso aí eu perdia tempo, sabe? A minha organização era muito desorganizada. Mas eu aprendi a usar a agenda agora, tá de boa. Tem uma inteligência artificial no WhatsApp que eu uso também, que aí eu vou colocando os compromissos ali e tudo mais. E eu aprendi a organizar meus compromissos de uma forma muito mais inteligente do que antes, olha só. Então, eu estava vendo que eu estava utilizando o meu tempo de uma forma totalmente equivocada, entendeu?
E aí, às vezes eu queria fazer as coisas todas tal de vez, porque vai ter tempo, ou porque eu não tenho tempo para isso, sabe? É a mesma coisa de um aluno universitário que está no final do semestre. Aí você acumula as coisas lá, eu vou ter tempo, aí depois não tem tempo nenhum, sabe? Então o lance todo, já é uma dica de estudo aqui, ó. Você começa a fazer, tem a atividade, faz logo no dia, se não der no dia, faz no dia seguinte. Só não deixa acumular para depois, senão você vai ficar um maluco correndo atrás do tempo perdido com um monte de atividade de várias disciplinas para fazer, tá? Eu sei disso. Já passei por isso e depois eu fiquei muito esperto em relação a isso, rapaz. Na hora que eu tava, quando eu fazia a graduação, aí veio o pessoal correndo, tem atividade disso. Eu falei, tô livre disso, tava de boa, sabe? Não fazer nada, atividades todas feitas. Mas agora eu voltei com essa maluquice, né, de acumular algumas coisas, mas eu fiquei de boa, sabe? Fiquei mais tranquilo. E aí, o Arnold Bennett, nesse livro, Como Viver 24 Horas por Dia, ele diz assim, você tem todo o tempo que existe, o que você está fazendo com ele. É uma coisa que a gente precisa se perguntar, o que é que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem. Ultimamente, o que é que a gente faz com o tempo que a gente tem? A gente fica olhando o nosso celular, a gente fica vendo as novas novidades, a gente fica no X, né? X, ex-Twitter, tá? Olhando ali o que a pessoa está fazendo, às vezes é um monte de besteira. Ou então a gente fica no Instagram só scrollando, veja um monte de reels, né? Aí no próximo reel não é o. Eu ia fazer uma piada com o Heráclito, mas não deu certo não. Mas enfim. Então, você não é o mesmo rio e o rio não é mesmo você. Piadinha filosófica bem chula que eu ia fazer, mas aí eu já estou perdendo tempo aqui. Mas o que eu queria falar sobre o tempo é que a gente esquece, falando sério agora, às vezes a gente esquece que a gente acorda e que acordar é um privilégio, que aquele dia não se repete, que o que a gente vive agora não vai viver depois. Tem uma frase do Aslan nas Crônicas de Nárnia que ele fala: nada acontece duas vezes da mesma maneira. E isso eu aprendi na prática, sabe? Então, a gente precisa entender que a gente tem esse último dia. Eu tenho um diário que eu dei um nome. São os registros do meu último dia na Terra. E todo dia eu escrevo sobre isso, sobre aquilo que eu vivi. E o que me pegou bastante foi quando um amigo meu, ele me ligou, e a gente estava conversando, né? E ele falou sobre o tempo, e aí, a gente conversando, ele falou assim, cara, a gente precisa entender que como é que quando chegar no final do dia, se a gente vai perceber se aquele dia foi bom ou não. Se a gente ficasse num loop, o eterno retorno, se aquele eterno retorno a gente fosse viver o tempo todo, será que aquele dia seria bom ou não? E aí eu comecei a olhar, comecei a pensar em relação a essas coisas e eu fui olhando, falei, cara, tem dias que se eu colocasse na ponta do lápis, eu não iria, se eu fosse vivê-lo eternamente, seria uma coisa muito ruim. E aí eu comecei a olhar, a observar os dias, as coisas que eu estava fazendo, e então falei, cara, eu preciso tornar esse dia um dia bom. Porque se eu morrer hoje, eu vou morrer tranquilo, né? Ficar legal. Então, são os meus registros do meu último dia na Terra. Então é isso. Então anota tudo aquilo que você faz. Tem um diário. Tá? Então a gente esquece que acordar já é um privilégio, a gente esquece que o dia não se repete. O que a gente não percebe é que o tempo não é um recurso, ele é a própria vida escorrendo, sabe? A gente acha que a gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo. O tempo se esvai. Eu estava lendo há um mês atrás sobre o tempo em Agostinho,
E ele fala, né, sobre a questão do tempo, que o tempo ele fica registrado na nossa alma. Ele fala que a gente não tem como exteriorizar o tempo, ou melhor dizendo, entender o tempo exteriormente, sabe? Mas internamente. Porque o passado é a memória, o presente é o que está acontecendo, o futuro é a nossa expectativa. Ou seja, todo o sistema de tempo está dentro da nossa alma. A gente só é perceptível porque a gente tem uma alma e a gente pensa, a gente tem isso aí no nosso interior. E Sêneca diz que a vida é longa o bastante para quem a vive bem. E às vezes a gente acha que viver bem é viver somente viajando, é viver fazendo isso, é viver fazendo aquilo. Mas para isso a gente precisa fazer uma escolha. Para a gente viver bem, a gente precisa fazer uma escolha todos os dias da nossa vida, nas pequenas coisas, nas pequenas decisões. Ou que você pode simplesmente passar pelas suas 24 horas, ou você pode viver as suas 24 horas, sabe? E não é só sobre fazer muito, é sobre viver, é fazer com intenção. É aquilo que a gente precisa entender, questão do propósito mesmo, é ter presença, é ter coragem naquilo que a gente está fazendo. E ter vida, incrementar a vida, aplicar a vida naquilo que a gente faz, sabe? Porque se a gente não aplicar a vida naquilo que a gente está fazendo, seja qualquer atividade, a gente viver no piloto automático, a gente não vai dar certo. Porque aquele momento ali não vai estar registrado na nossa cabeça. A gente só vai viver, não, a gente só vai passar por aquele momento e ponto, final, sabe? Eu vejo algumas pessoas falando, eita, sextou, 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 e é bom sextar, é bom finalizar o expediente, mas a gente não pode viver todos os dias com expectativa da sexta-feira e chegar no domingo com ansiedade da segunda, entendeu? Já com a dor da segunda-feira. Porque se a gente ficar só nessa aí, a gente não vai viver nada. A gente não vai viver o sábado, a gente não vai viver o domingo e a gente não vai perceber que na segunda-feira a gente vai acordar, a gente vai viver aquela segunda-feira. Porque segunda-feira, às vezes, para algumas pessoas, é o pior dia da semana, né? Mas o pior dia da semana é aquele dia que você não viveu. É o dia que você não aplicou, é o dia que você não estava presente. Eu já vivi, melhor dizendo, já passei por vários dias da semana sem perceber. E tinha coisa que eu fazia no automático, sabe? E é muito ruim isso quando você para e pensa assim, cara, eu perdi aquele dia. E aí você olha, presta atenção na tua vida e enfim, aí você, cara, o que é que eu estou fazendo? E a gente precisa tomar um choque desse. É por isso que todo início de ano eu leio sobre a brevidade da vida, né? Esse livro do Arnold Bennett, deixa eu até abrir aqui, está aqui no Kindle. Ele é muito bom, ele é muito mais pragmático do que o Sêneca. O Sêneca ele tem muita questão filosófica, né? Não é à toa que ele era um filósofo estoico. Pois é. Mas o Arnold Bennett, ele parece que ele traz essas ideias do Sêneca e fala assim, ó, bom, toma aí, aprende, é desse jeito aqui. Eu tô olhando aqui pro Kindle, aqui tô procurando o livro, tá bem aqui já. Tá. Então, cadê o livro, meu Deus do céu? Uai, o livro... Deixa eu caçar aqui, peraí. Como viver. Pronto, como viver 24 horas por dia. Tá aqui. Ele fala assim, ó, olha, tem uma parte aqui que ele fala, ó, eu acho que tá em cima numa anotação. Bem aqui, eu acho que não dá pra ver não. Aí, pronto. Mas aonde ele pretende chegar com as suas 24 horas por dia? Tem aqui, ó, o desejo de ir além da rotina. Podem dizer com a desconsideração inglesa para com tudo que não seja o cerne da questão. Mas aonde ele pretende chegar com as suas 24 horas por dia? Não me é difícil viver com 24 horas por dia. Faço tudo o que quero fazer e ainda encontro tempo para empenhar-me na leitura de todo o caderno de esportes. É tarefa simples, sabendo-se ter apenas 24 horas por dia, contentar-se com essas 24 horas diárias. Às vezes a gente quer ter
30 horas por dia, 25 horas por dia, mas se a gente tivesse 100, se a gente tivesse 100 horas por dia, a gente ia gastar da mesma forma, a gente ia viver da mesma forma, não é a quantidade de tempo, é como a gente vive o tempo, não é sobre fazer, como eu já falei muito, é sobre ter a presença, é sobre fazer com intenção, sabe? Então, é preciso ter a consciência de que a gente tem um tempo, a gente tem um milagre nas mãos, porque o tempo é o milagre que você já tem, o tempo é o milagre que a gente já tem, e a vida é breve. Uma coisa que a gente sente quando um ente querido falece, alguém mais próximo morre, a gente fala, né? A vida é um sopro. Né? A própria Bíblia fala sobre a vida ser como se fosse uma neblina, né? A neblina passa. Você já acordou assim de manhã que estava tudo neblinando, aí depois do nada o sol vem, puf, a neblina já foi, se esvai, sabe? Em questões de segundos. E a vida é assim também. Então, a gente precisa entender essa questão da vida breve, da vida curta, do tempo curto também, mas em vez de a gente querer ter um tempo mais longo, mas a gente precisa querer ter um tempo mais proveitoso, um tempo mais com presença, um tempo com mais coragem, um tempo com mais aplicação de vida. Fazendo isso, a gente vai lembrar de muita coisa que a gente viveu, porque a gente só lembra o que é importante, né? A nossa memória, nosso cérebro só capta aquilo que de fato é uma memória interessante, uma memória boa. Quer dizer, não somente boa, né? Mas memórias que aconteceram algo de um grande impacto na nossa vida, né? Acontece isso. Então, como é que eu quero viver a minha vida? Será que eu vou viver de uma forma liviana? Ou será que eu vou querer aproveitar todo o tempo que eu tenho para que não somente fazer coisas, mas para viver coisas, sabe? Então, esse é o lance todo. A gente acha que viver de uma rotina é ruim, mas a rotina ela nos educa, né? A gente pode ir além da rotina, mas o que a gente não pode é colocar um monte de coisa dentro da nossa agenda e achar que aquilo ali é viver, que a gente está aproveitando o tempo daquela forma, e não é bem assim. A gente só está produzindo, a gente está virando, às vezes a gente faz coisas no piloto automático. E viver no piloto automático é muito ruim. Então, é necessário perceber, ter a percepção que nós ainda estamos vivos, que ainda temos o hoje, que ainda dá tempo de aproveitar isso. Talvez a gente não tenha o amanhã, talvez o amanhã nunca virá, mas o importante é cuidar bem das nossas horas, porque são essas horas que são as nossas vidas, né? Então aproveita bem hoje, aproveita bem o tempo que tu tem, sabe? E comunica as pessoas, fala com alguém da tua família, conversa, não fica somente no Instagram, no Twitter, no sei lá, em qualquer outra coisa. A vida vai muito mais além da tela, a vida vai muito mais além daquilo que é representado através disso aqui, sabe? De uma tela. E aí a gente assiste séries, a gente assiste tantas coisas, mas a gente acaba esquecendo do outro aqui. Eu tava até olhando hoje, tava com o pessoal na mesa, a gente tava tomando café e cada um com um celular ali e todo mundo entretido, sabe? Tomando café assim e entretido com o celular, ninguém se falando, ninguém se comunicando. Eu fiquei assim, caramba, olha que louco, né? E aí não dá pra você puxar um assunto porque a pessoa do lado ali vai ficar, tá me incomodando e tal. Mas é bom acontecer isso para que a gente desperte, entendeu? Então, olha aí o que tu tá vivendo. Não precisa ter 27 horas no dia, não precisa ter 100 horas no dia, precisa ter presença no dia, sabe? Ter presença naquilo que você tá vivendo.
Então é isso, cara, é saber entender que a vida é breve, temos 24 horas e que você ainda está vivo. Então aproveita, beleza? E antes de encerrar, tem a newsletter aqui embaixo, tem o meu site, dá uma olhada aqui, tem uns links importantes que tá aqui, compartilha, comenta, faz o que tu quiser da tua vida, mas ajuda o canal a crescer, tá? Forte abraço, até mais e Deus te abençoe e aproveita o tempo que tu tem. Tchau.